Eu sou o idiota por me recusar a falar com minha ex depois de tudo que aconteceu? Eu, 34M, estou lutando para entender se estou errado por me recusar a falar com minha ex, Sarah, 29F, nome fictício. Há muita história envolvida, e farei o meu melhor para explicar tudo com clareza. No meio de 2022, conheci Sarah no trabalho e nos demos bem imediatamente. Me apaixonei rápido, e não demorou muito para começarmos a namorar. No entanto, no início do nosso relacionamento, Sarah terminou comigo por algo insignificante. Para piorar, ela fez uma cena na frente de todos do trabalho. Fiquei arrasado, mas, a princípio, não queria sair do emprego. Com o tempo, percebi que ainda tinha sentimentos por ela e que vê-la todos os dias era doloroso demais. Foi então que decidi pedir demissão e procurar um novo emprego. Morávamos perto um do outro, então nos encontrávamos com frequência nos meses seguintes. Voltamos a conversar, mas, apesar de ainda ter sentimentos por ela, eu não conseguia me permitir considerar uma reconciliação. O que ela havia feito me machucou profundamente. Depois de alguns meses, ela me disse que se arrependia de ter terminado comigo por algo tão pequeno. Admitiu que fazer isso na frente de todos foi errado e que vinha pensando nisso desde então. Ela parecia genuinamente arrependida, e eu conseguia ver que era sincero. Sentindo que o pedido de desculpas dela era verdadeiro, perguntei se ela queria tentar novamente. Ela concordou, e no início de 2023, estávamos oficialmente juntos novamente. Um ano depois, as coisas estavam indo muito bem. Falávamos sobre casamento e sobre construir um futuro juntos, o que me fez sentir pronto para dar o próximo passo. Decidi surpreendê-la com um pedido de casamento e comecei a fazer horas extras para economizar dinheiro para uma casa, para que pudéssemos nos casar logo depois. Não contei para ela o motivo de estar trabalhando tanto porque queria que fosse uma surpresa completa. Então, do nada, ela pediu um tempo. Fiquei completamente pego de surpresa e, quando perguntei o motivo, ela se recusou a explicar. Mais ou menos na mesma época, percebi que ela vinha falando sem parar sobre um novo cara do trabalho. Mas, de repente, ela parou de mencioná-lo completamente, o que me deixou desconfiado. Confuso e magoado, procurei uma amiga próxima, Emily, nome fictício, que ainda trabalhava no mesmo lugar que Sarah junto com o namorado. Desabafei com Emily sobre o que estava acontecendo e perguntei se ela sabia de algo. Ela disse que não, pois trabalhava em um setor diferente, mas prometeu perguntar por aí. Alguns dias depois, Emily me procurou. Ela disse que Sarah sentia que eu estava distante ultimamente, especialmente por estar trabalhando tanto e saindo menos. Emily contou que alguns colegas de Sarah a estavam incentivando a pedir um tempo, alegando que eu não a tratava bem e que não estava tão investido no relacionamento. Além disso, essas mesmas pessoas estavam tentando aproximá-la do novo cara do trabalho, dizendo que eles formariam um casal melhor. Contei para Emily sobre meus planos de pedir Sarah em casamento e de comprar uma casa para nós dois. Expliquei que esse era o motivo de estar trabalhando tanto, pois queria surpreendê-la com algo grande. Cerca de 2 semanas depois, Sarah me ligou e pediu para nos encontrarmos. Concordei, mas disse logo de cara que precisava de uma explicação sobre o pedido de tempo antes de podermos conversar sobre qualquer outra coisa. Ela mencionou o quanto eu parecia distante, dizendo que isso a fazia sentir que eu não estava tão comprometido com o relacionamento. Respondi que, se ela tivesse simplesmente conversado comigo sobre isso, teria entendido que havia um motivo para o meu comportamento. Mas agora, isso não importava mais. Então, ela mencionou o novo cara do trabalho. Eu disse o nome dele antes que ela pudesse dizer, e ela ficou surpresa, perguntando como eu sabia. Respondi que não sou idiota, que percebi como ela de repente parou de falar sobre ele depois de mencioná-lo o tempo todo. Ela jurou que nunca me traiu. Eu retruquei que procurar alguém melhor ao primeiro sinal de dificuldade poderia ser considerado traição por algumas pessoas. Nesse momento, eu disse que não queria ouvir mais nada do que ela tinha a dizer. Independentemente de ela querer voltar ou não, eu terminaria com ela de qualquer jeito. O término me machucou profundamente. Eu não suportava ficar no mesmo lugar, então pedi transferência na empresa e usei o dinheiro que havia economizado para o pedido de casamento para recomeçar em uma nova cidade. Enquanto conversava com Emily, a amiga para quem eu havia desabafado antes, ela me pediu desculpas. Admitiu que tinha deixado escapar para Sarah meus planos de pedi-la em casamento e de comprar uma casa. Emily disse que Sarah desabou em lágrimas ao saber disso. Agradeci a honestidade de Emily, mas isso não mudava o que tinha acontecido. Por volta de meados de dezembro do ano passado, voltei para minha cidade natal para passar o Natal e o Ano Novo com minha família. Alguns amigos quiseram organizar uma festa para reunir todo mundo, já que muitos de nós, eu incluso, havíamos nos mudado e estávamos apenas visitando durante as festas de fim de ano. Sarah também foi convidada. Mal interagimos naquela noite, apenas um rápido oi ao passar um pelo outro. Em um momento, olhei para ela e a vi sorrindo enquanto conversava com um grupo de mulheres. Aquele sorriso trouxe de volta tantas lembranças.
Percebi que vê-la sorrir ainda me fazia sentir da mesma forma que senti da primeira vez em que a vi. Pensei comigo mesmo, quão ferrado eu estou por ainda sentir isso. Apesar desses sentimentos persistentes, eu ainda estava triste e profundamente magoado com a forma como tudo havia terminado. Olhando para trás, também comecei a me culpar. Eu deveria ter prestado mais atenção em como ela estava se sentindo. Poderia ter contado para ela sobre o trabalho extra e o motivo pelo qual eu estava fazendo aquilo. Talvez as coisas tivessem sido diferentes. Mais tarde naquela noite, um dos meus amigos comentou que o relacionamento de Sarah com o cara do trabalho dela havia durado apenas alguns meses. Depois das festas, eu planejava voltar para a cidade onde morava agora. Minhas férias terminavam no dia 6 de janeiro, então decidi viajar na sexta-feira. Assim, teria o sábado para organizar tudo em casa e me preparar para a semana seguinte, com o domingo livre para descansar antes de voltar ao trabalho. Antes de partir, um dos meus amigos da cidade natal me ligou. Ele disse que precisava me pedir um favor em nome de outra pessoa e já me avisou que eu não gostaria daquilo. Naquele momento, meu estômago já começou a revirar. Então, ele me contou que era sobre Sarah. Ela estava se mudando para a mesma cidade onde eu morava para trabalhar na empresa de um parente e precisava de carona. Ele perguntou se eu poderia levá-la. Eu nem pensei antes de dizer não. A ideia de ficar preso em um carro com ela por horas era demais para mim. Teria sido dolorosamente constrangedor, assim como na festa, e eu não estava pronto para passar por aquilo. Meu amigo disse que Sarah e eu precisávamos conversar, mas eu não quis saber. Voltei para casa e, na semana passada, saí para correr. Parei para descansar um pouco em um parque quando ouvi uma voz familiar dizer, oi. Era Sarah. Ela tentou puxar conversa perguntando como eu estava e mencionando que não tivemos a chance de conversar na festa, mas eu a interrompi, dizendo que não queria falar com ela. Ela pediu para eu não agir daquela forma, disse que precisávamos ter uma conversa, mas eu disse não. Ela perguntou como eu ainda poderia guardar ressentimento depois de quase um ano e depois de tudo pelo que passamos, mas eu disse que não era ressentimento. Fui muito honesto e disse que pensar nela, falar sobre ela ou até mesmo vê-la ainda me machucava muito, e era por isso que eu não conseguia falar com ela. Ela respondeu que era exatamente por isso que precisávamos conversar. Eu não vi sentido nisso. Apenas me afastei. Desde então, Sarah tentou se aproximar de mim mais 2 vezes, e eu a rejeitei em ambas. Alguns dos meus amigos acham que estou sendo duro demais e que eu deveria conversar com ela para ter um encerramento. Outros dizem que não é certo torturá-la pelo que aconteceu para sempre. Mas não é sobre isso. Eu não guardo mais ressentimento ou sentimentos negativos em relação a ela. Hoje, eu até reconheço que tenho parte da culpa. Mas ainda dói. Não consigo falar com ela porque é como reabrir uma ferida antiga que nunca cicatrizou completamente. Então, eu sou o idiota por me recusar a falar com ela? Atualização, 2 de fevereiro de 2025, 6 dias depois. Oi, pessoal, queria dar uma atualização e agradecer a todos pelas opiniões. Li cada comentário, e, embora não tenha respondido a todos, foi apenas porque não tinha nada a acrescentar. Sou realmente grato a todos que compartilharam seus pensamentos. Isso tem sido incrivelmente útil. Depois de ler tudo e refletir bastante, decidi manter minha decisão de não falar com Sarah. Algo que esqueci de mencionar no meu post original, embora tenha contado para alguns comentaristas, é que bloqueei ela em todos os lugares depois que terminamos pela segunda vez. Nos últimos dias, parece que a insistência dela começou a ter o efeito contrário. Alguns amigos em comum, inclusive os que inicialmente me disseram que eu deveria falar com ela, começaram a se frustrar com as constantes tentativas dela de entrar em contato comigo. Pelo visto, eles estão começando a se voltar contra ela por causa disso. 3 dias atrás, Emily, a amiga com quem desabafei naquela época, fez uma postagem nas redes sociais sobre perseguidores. Ela não mencionou Sarah pelo nome, mas muitas pessoas entenderam a indireta. Também vi vários comentários no meu post original sugerindo que Sarah pode estar me perseguindo. O fato de ela ter conseguido um emprego na mesma cidade que eu e sua aparição coincidente no parque se encaixam nessa teoria. Para o que vale, sei que o tio dela tem uma empresa aqui, então talvez esse seja realmente o motivo da mudança. Mas, sinceramente, isso não é problema meu, e não vou investigar. As coisas ficaram mais tranquilas. Meus amigos pararam de tocar no assunto, e Sarah não tentou me procurar novamente. Quer dizer, até ontem. Assisti ao evento do UFC com alguns colegas de trabalho e, quando terminou, estava indo para o meu carro quando meu telefone tocou. Era uma amiga em comum ligando. Ela disse que tinha conversado com Sarah e perguntou se poderia me passar um recado. Suspirei, mas disse para ser rápida. A mensagem era simples. Sarah disse que entende porque eu não quero falar com ela. Ela prometeu que não tentaria mais entrar em contato, mas acrescentou que ainda acha que precisamos conversar. Ela disse que a porta está aberta caso um dia eu queira.
Eu disse para minha amiga que não tinha nenhuma resposta para dar e pedi que não mencionasse Sarah novamente nas nossas conversas. Se o que Sarah disse for verdade, é um alívio, mas não estou contando com isso. Não ficaria surpreso se ela tentasse algo de novo. Talvez ela ache que me dar espaço vai me fazer procurá-la, mas isso não vai acontecer. Esse capítulo da minha vida está encerrado. No momento, só quero focar em mim mesmo. Provavelmente não vou me envolver com ninguém tão cedo. Se tem algo que aprendi, é que preciso conhecer melhor as pessoas antes de entrar em um relacionamento. Também venho pensando sobre o quanto uso a palavra amigo de forma solta. Essa é outra parte da minha vida que preciso reavaliar. Algumas pessoas que eu chamava de amigos provaram que não têm meus melhores interesses em mente. Algumas pessoas sugeriram terapia nos comentários, e eu admito que é algo que venho considerando. Por enquanto, estou dando um tempo para me curar sozinho, mas se ainda não me sentir bem depois de um tempo, vou procurar ajuda. Mais uma vez, obrigado a todos que tiraram um tempo para comentar. Os conselhos de vocês foram uma grande ajuda para organizar tudo isso.